Hello everybody! Hoje nós vamos falar sobre pronunciation. Você vai aprender como pronunciar qualquer palavra em inglês usando essas dicas, esses truques que eu trouxe. São truques fáceis que você consegue identificar só parte da palavra, uma combinação de letras, e a partir dessa combinação você consegue entender como pronunciar essa palavra. Por exemplo, como pronunciar palavras terminadas em LE ou LI? Easy. É muito fácil. Palavras terminadas em LE soam como OU no final. Por exemplo, able, uncle, I'll, mile, file. Bom, o que a gente pode notar aqui, um padrão dessas palavras, elas terminam em LE. Algumas têm consoante antes de LE, como able, uncle, I'll. Outras têm uma vogal antes do LE. Por exemplo, mile e file, ou LI, soa como OU, como nós vimos. Vamos lá. Segundo padrão, second pattern. Palavras que começam com uma consoante e depois a letra O. Nesse caso, essa letra O não tem o som da própria letra, como a gente pronunciaria em inglês, ou som. Ela tem o som de como na palavra antes. Temos alguns exemplos aqui, como Monday, come, some, done. Tá, mas o que essas palavras têm em comum? Todas elas começam com uma consoante e logo depois temos a letra O. Mas depois da letra O, existe um som nasal. Por exemplo, um M ou um N. Come, some, done. Todas elas têm um som nasal depois do O. É um padrão. Terceira dica, third tip. Palavras que terminam em consoante e Y. Nós pronunciamos esse Y com som de I. Um I um pouquinho longo. Por exemplo, freaky, beauty, sleepy. Então, a gente nota que não é sleep. I'm very tired, I wanna sleep. Não. Sleep é o verbo dormir. Sleepy é como você se sente. Então é importante sempre reforçar esse I, esse som de I, quando tem uma consoante e depois dessa consoante Y. Então, freaky, beauty, sleepy. É diferente de freak, beauty e sleep. Very different. Agora vamos falar sobre a letra U, U. Mas será que em qualquer palavra o U vai ter som de U? Será? Quando existe, depois da letra U, que inicia a palavra, um N e um I, nós pronunciamos com som de U. Por exemplo, universe, unique. Tem som de U, como você, you. Por outro lado, on the other hand, temos as palavras que começam com U, N e uma consoante, como por exemplo, underline, undo, unknown, unkind. Ou seja, exceto o underline, as palavras undo e unknown, elas são palavras que têm um prefixo antes. O que é esse prefixo? É um pedacinho que a gente anexa antes da palavra, uma palavra X, para mudar um pouco o sentido dela. Então, por exemplo, do é o verbo fazer. Undo, desfazer. Known é conhecido. Por exemplo, this song is very well known. Essa música ela é muito famosa. Se eu falar unknown, quer dizer que ela não é famosa, ela não é conhecida, ela é desconhecida. As palavras que começam com R, nós brasileiros temos a tendência de ler com R, um R seco, um R áspero, como se fosse rato. Não é assim, o R ele precisa ter um som mais redondo, né? Até porque a letra R em inglês é R, você lê R. Então, a palavra restaurante em inglês não é restaurant, é restaurant. Restaurant. Como fazer esse som arredondado, né, com a língua, esse som country? A língua, ela fica mais para trás na boca e você enrola a língua, quase que encostando a ponta dela no céu da boca. Fecha um pouquinho a boca. Restaurant, river, rainbow. É isso aí. Outra dica é palavras que terminam em SM ou SM. Como pronunciar essas palavras? Por exemplo, essa aqui
se pronuncia skepticism. E essa aqui, criticism. Então, o SM no final da palavra se lê zam. Criticism, skepticism. E as palavras terminadas em E, como a gente pronuncia elas? Todas as palavras que terminam em consoante e E, esse E, ele é mudo. Voiceless. Por exemplo, come. Estaria errado falar come. Não é come, é come. Por exemplo, Skype. Não é Skype. Eu uso Skype. Ok. De uma forma abrasileirada, é assim que a gente fala, Skype. But, no inglês, a forma correta de pronunciar essa palavra é sem esse som do E no final. Sem vogal nenhuma. Então, o som para ali no P. Então, a forma correta é Skype. Sem vogal nenhuma. Não sai o E no final. Ele nem aparece. Temos também linking sounds. What the hell is that? Linking sounds são a junção dos sons das palavras em uma frase, né? Então, aí é que tá o segredo de como falar inglês como nativo. Os nativos usam linking sounds o tempo todo. Vamos lá, por exemplo, come over here. Scorpion. Bom, a primeira palavra é come, a segunda é over. Come over. Come over. Come over. A gente une o final do come para no som do M e une com over, a letra O, o som O. Come over here. Isso acontece com todas as palavras, tá, gente? Não é só com come e com over. Sempre que houver uma palavra ali com a terminação em um som de uma consoante, pode ser som de M, som de N, som de P, som de L, ok? Você vai juntar esse som dessa consoante com a próxima vogal. Pode ser um O, um A, whatever. Bom, outro truque para parecer um pouquinho mais fluente é tirar o som do T. T no fim da palavra, quando a próxima palavra começar com uma consoante. Por exemplo, don't stop. Don't stop. Don't stop me now. Stop me now. I'm having such a good time. Por que eu vou sumir com o som desse T? Assim, você consegue unir o som das palavras e falar mais rápido, falar com mais facilidade e parecer mais um nativo falando inglês. Isso acontece não só com a palavra don't, ou não apenas com esse encontro de T e C, mas isso vai acontecer em qualquer caso onde uma palavra termina em T, a palavra que procede essa, ela tem uma consoante no início. Isso vai acontecer sempre que houver essa situação. Consoante que encontra uma outra consoante, a primeira some. Essa é a regra. Por exemplo, I am at home, né? Então, é um pouco cansativo de falar at home, at home, at home. As pessoas tiram o som do T no at. Então, fica at home. I'm at home, at home. Fica bem mais fácil, não é mesmo? Se você quiser aprender mais, destravar seu inglês, perder o medo de falar, estudar sozinho em casa, com o material que você tiver, usando a internet, usando livros que você quer saber um pouco mais sobre como falar de uma forma mais fluida, fluente. Se você tem muitas dúvidas de gramática, estudou inglês por vários anos e até hoje não consegue falar, clica aqui embaixo nos comentários. Eu deixei um link do meu livro, está lá na loja da Amazon, se chama Inglês Fora da Caixa. Nesse livro eu trago muitas dicas valiosas que vão te ajudar aí a estudar inglês por conta própria, tendo um avanço rápido. Tá? Esse livro conta com várias dicas de como você pode melhorar o seu inglês sozinho e usando ferramentas como a internet, por exemplo, livros e a vida. Bom, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, então já deixa seu like, curte, se inscreve aqui, deixa seu comentário. Thank you and bye!